ouvintes, muito bom dia. É com prazer que voltamos aos microfones da Web Rádio Meimei para a apresentação de Momento Espírita. Momento Espírita, 53 anos no ar. O nosso programa também está sendo transmitido nesse mesmo horário pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 22 minutos em Garça. Domingo, 1º de março de 2026. Agradecemos sua audiência. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde e Espiritualidade e você, Momento Espírita Perspectiva com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, com o celular ou com a Smart TV. Temas desta edição. Para amar a si mesmo é necessário se conhecer. O quanto tem de psicológico nas curas em geral. Há quem questiona se a oração é mesmo necessária. Um caso de EQM em que um cego pode enxergar cores. Como buscar solução para se livrar do alcoolismo. Violência e crueldade segundo a visão espírita. Evangelização e mocidade aos domingos no Lar Meimei. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Elos de Ódio, romance espírita de autoria de Ricardo Orestes Forne, da editora M. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 15 35, repetindo 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição: sonoplastia e assistência técnica Leandro Carvalho e Augusto Tavares. O Cláudio atende os ouvintes e a apresentação de Luiz Eduardo e Juliana. Momento Espírita. Um tempo de paz. Talvez você já tenha notado isso que vamos dizer agora. As pessoas passam a vida inteira para descobrir quem elas realmente são. Você sabe quem você é? No livro intitulado Amor, Léo Buscaglia cuida muito bem do tema autoconhecimento, dizendo o seguinte: a educação deveria ser o processo de ajudar cada um a descobrir a sua própria individualidade, de ensiná-lo a desenvolver essa individualidade e então mostrar como partilhá-la isso com os outros. Então perguntamos: será que é isso que os pais fazem com seus filhos? Será que é isso que os professores fazem com seus alunos? Levá-los a descobrir quem eles realmente são? E prossegue o autor: a coisa mais difícil do mundo é ser algo que não se é. Por outro lado, a coisa mais fácil de ser no mundo é você ser você mesmo. Todavia, por incrível que pareça, escolhemos o caminho difícil, que infelizmente nos parece o mais fácil, tentando nos impor o que não somos. Em geral, refutamos a verdade sobre nós. E começamos a vida com muita pretensão, muita arrogância. Queremos ser os melhores, os privilegiados diante do mundo e diante de Deus. Mas a vida nos ensina o que não queremos aprender por nós mesmos. Um esbarrão aqui, um tropeção acolá, uma queda mais adiante. A dor, nos acompanha. E assim vamos. Ao longo da existência, insistindo no orgulho, na vaidade, acabamos nos machucando e machucando os outros, é claro. Até que, chegando a certa idade, a dor nos leva a perceber que estamos no caminho errado. Precisamos mudar. Até então, olhávamos apenas para fora de nós, para os outros, principalmente na ânsia de vencê-los ou de provar-lhes que lhes somos superiores. Agora descobrimos que deixamos de olhar para dentro de nós mesmos, esquecemos que deveríamos nos conhecer. E então, sentimos que apesar da idade,
passamos a viver, a compreender melhor a vida, a julgar com mais discernimento as pessoas, a avaliar com mais lucidez os benefícios que Deus nos dá. Quanto tempo perdido, quanta bobagem, quanto esforço inútil. Descobrimos agora que viver é a arte de ser o que realmente somos. E mais do que isso, de aceitar as pessoas como elas são, sabendo vê-las como mensageiras de Deus em nosso caminho. O amor que Jesus recomendou é a arte de nos identificar com o próximo, deixando cada um ser o que é para que possamos ser o que somos. Nesse ponto, Léo Buscaglia completa: ninguém pode dar aquilo que não possui. Para dar amor, você deve ter amor. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Para ensinar amor, você precisa compreendê-lo. Ninguém pode apreciar aquilo que não estuda. Para estudar o amor, você precisa vivenciar esse amor. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Primeira questão de hoje, que fomos buscar em nossos arquivos, vem de uma ouvinte que questiona as curas milagrosas propaladas por grupos religiosos. Ele diz que casos como esses, casos de cura espiritual, quando realmente ocorrem, nós encontramos nos anais da medicina psicossomática, atribuída a fatores de ordem emocional. De fato, nunca podemos descartar que o fator psicológico de que fala o ouvinte, como a exaltação da fé, pode promover alívio ou mesmo a cura de males de origem psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São perturbações orgânicas que decorrem de traumas emocionais e que podem desaparecer, como por encanto. Nesse grupo estão diversas perturbações psíquicas, a que Sigmund Freud deu o nome de histeria. Freud e Charcot, dois grandes nomes da psicoterapia, chegaram a utilizar a hipnose para tratar com sucesso de pessoas cegas, surdas ou com algum membro paralisado e que recuperaram a normalidade. Do mesmo modo, é possível que, sob o impacto de um ato de fé, possa ocorrer uma cura de uma enfermidade sem causa física, mas apenas originária de um fator emocional. Além disso, a neurociência vem comprovando ultimamente, através de vários experimentos, que a fé exerce uma ação sobre os mecanismos cerebrais, podendo realmente promover verdadeiros prodígios. Um caso comum que pode revelar o desaparecimento imediato de uma dor ou de uma indisposição física é a do chamado efeito placebo. Um comprimido de farinha, sem princípio ativo, que pode fazer com que uma dor desapareça, desde que a pessoa se convença de que está tomando um remédio eficaz. É claro que em situações como essas, se o objetivo do paciente é obter a cura, se ele não estiver bem esclarecido sobre o tema, com certeza, vai exaltar o lado religioso da cura e sair proclamando a ocorrência de um milagre. Há uma afirmação de Albert Einstein que se refere a situações como esta: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se não existissem milagres. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Podemos afirmar, portanto, que em todo processo de cura, seja pela medicina ou por outra alternativa, sempre haverá o fator psicológico. O mais importante, no entanto, é a cura. Contudo, nos anais das pesquisas psíquicas, há registros de curas que a medicina não pôde explicar, nem mesmo pelo efeito placebo. Estamos falando de curas efetivas, onde o fator emocional simplesmente não pode explicar tudo. É claro, são casos em que depois da alegada cura, que envolvia casos graves, muitas vezes desenganados pela medicina, houve um estudo médico-psicológico, com exames clínicos e radiológicos e um acompanhamento por vários anos.
Para a doutrina espírita, existe a cura espiritual, sim. Não da forma ostensiva quanto se apregoa, mas eventualmente pode ocorrer algum fenômeno de cura, desde que haja um médium adequado para o fornecimento de ectoplasma. Há vários estudos médicos nesse sentido, inclusive alguns realizados no Brasil, com o acompanhamento de uma equipe de estudiosos dos fenômenos espíritas e paranormais. Se o ouvinte quiser entender melhor como se dá esse processo, consulte o livro da doutora Marlene Nobre, chamado O Passe como Cura Magnética. Passamos agora para uma questão de ordem filosófica ou teológica, geralmente colocada por ateus ou agnósticos. Se Deus é bom e perfeito, se Ele conhece o presente, o passado e o futuro, Ele também sabe qual é o destino de cada um de nós, desde que nos criou. Por que temos que rezar e praticar boas ações, então, se tudo já está definido desde o princípio? A pergunta tem lógica, mas devemos ir um pouco mais fundo. Partindo do princípio de que, se Deus nos criou para o bem, podemos concluir que todos nós, absolutamente todos, estamos caminhando para essa finalidade suprema, o bem. Todavia, embora visando apenas e tão somente o nosso bem, que acontecerá mais cedo ou mais tarde, porque essa é a sua vontade, Deus não nos criou perfeitos. Pelo contrário, Ele nos criou para a perfeição, mas não nos fez perfeitos. A perfeição seria alcançada por nós e dependeria do nosso próprio esforço. Essa parte Deus não fez. Ou seja, Ele deixou que cada um de nós construísse sua própria perfeição. Até porque, se Ele nos fizesse perfeitos, nós não teríamos nada a fazer e, portanto, não teríamos nenhum valor, pois não reuniríamos nenhum mérito. Fazendo-os imperfeitos, abriu para nós o caminho da liberdade. É o que chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos permite agir por nossa própria vontade, mas ao mesmo tempo implica na responsabilidade pelos nossos atos. O plano de Deus é tão perfeito em relação a nós, seres inteligentes do universo, que nos deixou condições para que abríssemos o próprio caminho para a perfeição. Assim, tudo no mundo caminha para a perfeição, mas caminhamos com nossos próprios pés, pois a perfeição é uma conquista pessoal e não uma dádiva que recebemos de graça. Conquistando a própria perfeição, estaremos de alguma forma participando da obra de Deus. Por isso, André Luiz, muito apropriadamente, nos chama de co-criadores. Logo, não é difícil concluir que cada um de nós perfaz uma trajetória ao longo do caminho da perfeição, vivendo e aprendendo, de tal forma que, queiramos ou não, caminharemos em direção ao destino glorioso que Deus reservou para cada um de nós. Desse modo, a criação é um ato de amor, posto que todos dela derivamos, caminhando em direção à nossa plena realização espiritual. Ao orar e praticar o bem, estamos impulsionando o nosso crescimento e participando com responsabilidade do grande ato da criação que está acontecendo em todo o momento. O Pai, que conhece o presente, o passado e o futuro, por ser bom e misericordioso, no dizer de Jesus, jamais criaria um só de seus filhos para se perder, de modo que, assim como todos dele vieram, assim para ele todos voltarão. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, Elos de Ódio, romance espírita de autoria de Ricardo Orestes Forne, editora M. Se você quer participar do sorteio, ainda dá tempo. Mande um WhatsApp agora para o número 14 981 05 1535, dizendo que quer ganhar o livro. Mais uma questão do ouvinte de Vera Cruz, e assim formulada. O Dr. Kenneth Ring documentou casos extraordinários de cegos de nascença que, durante uma experiência de quase morte, recuperaram a visão plena, descrevendo cores e objetos que jamais poderiam ter conhecido pelos sentidos físicos. Continua o ouvinte.
A ciência materialista não consegue explicar como um cérebro que nunca processou imagens pode alucinar detalhes visuais precisos. Diante disso, podemos afirmar que esses casos são a prova factual do que Allan Kardec chama de vista espiritual ou dupla vista? E o ouvinte conclui sua pergunta. Essa evidência não demonstra de forma definitiva que as percepções do espírito são diretas e independentes dos órgãos do corpo e que o perispírito é o verdadeiro portador de todos os nossos sentidos? A comunidade científica ainda está longe de considerar as pesquisas sobre a vida após a morte por conta do que ela veio sofrendo ante o autoritarismo violento da religião. A história revela o quanto a religião institucional, na ânsia de deter o conhecimento e ser dona da verdade, prejudicou o caminhar da ciência até quanto pôde. Desde o século XVI, marcado pelo lamentável episódio com Galileu, as autoridades religiosas vêm tentando impedir que a ciência continue investigando a verdade. E isso veio acontecendo ao longo dos séculos XVII e XVIII, nessa disputa desigual entre o preconceito e a verdade. No século XIX, a ciência, com a ajuda de pensadores e filósofos, passou a caminhar a passos largos, embora na concepção popular os dogmas religiosos ainda sejam mais aceitos do que as verdades científicas. Esse impasse de vários séculos, primeiro com a filosofia, depois com a ciência, só contribuiu para o avanço do materialismo ideológico e deixou uma marca profunda na história da ciência, que faz com que até hoje ela se manifeste refutando de plano tudo o que cheira religião. Assim, falar de vida após a morte para parte dos cientistas, ou pelo menos para os que manipulam os interesses científicos, é um pecado entre aspas. E se empenhar em pesquisas nesse campo, uma grande estupidez. Considerando que a força que move o mundo é a força econômica e que, portanto, é ela que atua no sentido de fazer da ciência um instrumento de lucro, as possibilidades dos cientistas que insistem na pesquisa do espírito ainda são pequenas. Estudos como o do Dr. Kenneth Ring e de outros vários pesquisadores do espírito são necessários e muito importantes para que a verdade vá se impondo aos poucos. Cremos, no entanto, que nesse sentido ainda temos muito que andar para que a existência do espírito possa ser considerada no meio científico. Fomos buscar esta pergunta formulada algum tempo atrás, mas que se refere a um problema sempre presente, o alcoolismo. Gostaria de saber se existe alguma oração, algum trabalho ou alguma fórmula que possa tirar uma pessoa do vício da bebida, sendo que essa pessoa é um trabalhador honesto. O alcoolismo ou dependência do álcool não é um problema que possa ser resolvido sem consentimento e o esforço da pessoa que bebe. Muita gente quer atribuí-lo aos espíritos e acha que pode obter, num ato mágico, uma solução para o problema, afastando esses espíritos. Mas não é tão simples assim. Em primeiro lugar, devemos considerar que há uma predisposição na pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa honesta e trabalhadeira, que a leve à bebida alcoólica e acaba tornando somente o seu corpo dependentes ou acomodados ao consumo do álcool. Do ponto de vista psiquiátrico, o alcoolismo é uma doença. Variados são os fatores que levam a pessoa ao alcoolismo, mas em geral são fatores de ordem emocional, mesmo os que começam na adolescência. Pessoas que dependem do álcool, fazendo da bebida uma muleta, um meio para encontrarem coragem de enfrentar a si mesmas com seus problemas naturalmente. Serve também como fuga, para não pensar e sofrer decepções de sabores, as amarguras da vida. Mas é uma fuga enganosa e muito cara para ela e para seus familiares. É claro que todos somos suscetíveis de sofrer influências espirituais. Nesse sentido, o alcoolista dificilmente está sozinho na hora de beber, mas nesses casos, os espíritos são apenas seus companheiros de bebida.
Não foram eles que criaram a disposição para beber. A disposição vem da própria pessoa. Os espíritos apenas aproveitam uma oportunidade para estimular mais a sua vontade de beber e suprir suas necessidades, já que para chegarem à bebida, deles dependem inteiramente dos encarnados. Entretanto, não existe palavra sagrada ou sacramental, fórmulas milagrosas ou mágicas que possam mudar a vontade de alguém. Só a pessoa, ela própria, pode mudar-se. Quando reconhecer sua necessidade, quando quiser se dispor a isso e com uma vontade firme e determinada de se libertar. É por isso que existe o serviço do AA, Alcoólicos Anônimos, um serviço de elevado valor moral e social que abraça essa causa. Quando o dependente reconhecer seu problema e se dispor a se tratar, ele pode frequentar as reuniões do AA e, ao mesmo tempo, passar por um tratamento espiritual no centro espírita, onde vai receber orientação e conforto. Desse modo, além de tratar-se, ela poderá ajudar os espíritos que a acompanham. Aqui no Lar Meimei temos um grupo do AA, Alcoólicos Anônimos, aberto aos interessados, toda quarta-feira às 19h30, 7h30 da noite. Atenção! A pessoa é atendida anonimamente. Seu nome nunca é divulgado. Ela pode entrar pela porta lateral da Rua 7 de Setembro, onde vai encontrar um portão que dá acesso à sala do AA. O AA vai ajudá-la a enfrentar seu problema e retornar à vida normal, para o seu bem e para o bem de seus familiares. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Elos de Ódio, romance espírita de autoria de Ricardo Orestes Forni, editora M. Se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Neste mês de março, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados mais uma obra, Lealdade, de Francisco Cândido Xavier e Hercílio Marcos Arantes, pelo Maurício. Editora ID. Este livro é um documentário original apresentando-nos um jovem amigo que, transferido para a vida maior, em lamentável acidente, volta do plano terrestre, no intuito de fazer justiça ao companheiro que lhe assistiu à provação, influenciando a sentença do seu julgamento pelo juiz. Para receber esse livro, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no 14 996 69 5008, repetindo, 14 996 69 5008, ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O Caminho de Damasco tem passes todos os dias às 18 horas, menos nas quintas-feiras e reuniões de estudos às segundas, quintas e sextas às 20 horas.
A Biblioteca Batuíra está aberta ao público durante as reuniões de passe e empresta livros e outros materiais de estudo gratuitamente. A evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade do Lar Meimei acontecem nas manhãs de domingo, no Lar Meimei às 9h45. No mesmo horário, também contamos com um grupo de adultos lendo e discutindo o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a todos, mas conta principalmente com os pais das crianças da evangelização. O brechó do Lar Meimei abre às sextas-feiras, a partir das 13 horas, com entrada pela rua 7 de setembro. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados e mensagens espíritas em card e em áudio. Tema do dia. Diante da época de violência urbana em que vivemos, causando sofrimento e morte a populações inteiras, o que diz o Espiritismo sobre crueldade? O cenário do mundo atual nos tem mostrado inúmeros exemplos de crueldade. Podemos citar, por exemplo, o Holocausto, em que milhões de judeus foram executados nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, e o que está acontecendo atualmente em vários pontos do globo, inclusive na Ucrânia, no Oriente Médio e no Sudão. A crueldade é um comportamento doentio de quem é indiferente ou sente prazer ante o sofrimento do próximo. Allan Kardec trata desse assunto a partir da questão 752 do Livro dos Espíritos, onde os instrutores afirmam que se trata da ação do que há de pior no instinto de destruição. Por outro lado, o instinto de destruição, que nos animais é um instrumento para sobreviver, no ser humano é o comportamento violento e agressivo contra o inimigo na incansável luta pela posse e pelo poder. Como dissemos, o comportamento de destruição está na natureza, porque ele o faz necessário para a preservação da vida, mas somente quando o indivíduo ainda se encontra no estágio inicial de evolução. Por tal razão, com o desenvolvimento moral que veio com a civilização, o ser humano já deveria ter superado em muito esse comportamento. Mas se ele persiste em determinados indivíduos, estes sofrerão mais tarde suas consequências, decorrentes da lei de causa e efeito. Causa e efeito. Isso poderá acontecer nesta ou noutra vida, no momento adequado. Todavia, haverá tempo em que a crueldade desaparecerá da face da terra. Mas isso está longe de nossas perspectivas atuais e dependeria de algum plano da espiritualidade para que novos espíritos venham à Terra para um impulso de regeneração moral. Sobre esse tema tão intrincado, gostaríamos de lembrar a fala de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, não ao egoísmo. O Livro dos Espíritos trata do egoísmo a partir da questão 913 e considera o egoísmo, ao lado do orgulho, como as maiores chagas da sociedade. Não é exagero. Todo mundo sabe que o egoísmo é reverência ao ego, ou seja, é o sentimento que nos coloca cada um de nós acima de tudo e de todos, na obtenção apenas e tão somente dos nossos interesses pessoais. O egoísmo, direcionando o amor apenas para si, esquece o outro e prejudica-o quando pode, em favor de si mesmo. Logo, não é apenas um mal para o próximo, é um mal para toda a sociedade, porque desconhece todo interesse que não seja o seu. Por isso, ele é muito perigoso. Em linguagem mais simples, ser egoísta é querer tudo para si, independente do que possa acontecer aos outros. É o sentimento que desconsidera os direitos do próximo,
que contraria não só o outro, como prejudica a sociedade inteira. A violência que verificamos na sociedade nasce do egoísmo e do orgulho, que pode prejudicar até mesmo as pessoas que dizemos amar, como é o caso da violência contra a mulher, tão presente nos dias de hoje. Por isso, o Espiritismo, seguindo os passos de Jesus, combate o egoísmo. Mesmo assim, o Espiritismo não condena o amor próprio, o auto-amor ou o amor a si mesmo, que é de suma importância para que cada um cuide de si e defenda a própria vida. Mas coloca um limite no amor próprio, na medida em que, seguindo Jesus, propõe que cada um ame o próximo como a si mesmo. Para que a sociedade possa desempenhar seu papel de proteção e assistência, ela não pode depender apenas do cumprimento das leis humanas. Ela precisa bem mais que isso. Ela precisa que haja afeição entre as pessoas, que haja mais colaboração do que competição, que haja mais solidariedade entre elas e que, portanto, o amor prevaleça nas relações humanas. Não foi por outra razão que Jesus insistiu tanto no amor ao próximo. Se queremos um mundo de paz, necessariamente precisamos combater o egoísmo agindo com amor. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, Elos de Ódio, romance espírita de autoria de Ricardo Orestes Forne, editora M. E o livro sai para a ouvinte da cidade de São Paulo, Leide Peixoto. Parabéns, Leide Peixoto. Aguarde que nós enviaremos o seu livro pelo correio. Agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, com o Paulino Oliveira, o Maris Carvalho e o Vitor Berno. Temas atuais sobre a ótica espírita. Ao final desta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos que nos acompanham saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz.